Olá, me chamo Bárbara Toledo, sou secretária adjunta aqui da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas. Estou ao lado do meu colega Vitor Ferreira, também membro dessa comissão, e ao lado de dois urologistas, referências aqui na área no estado de Alagoas, Dr. Mauro Barros e Dr. Gustavo Mendonça. E hoje nós vamos abordar temas relevantes em relação ao Novembro Azul, fazendo alusão ao Novembro Azul, essa campanha tão importante que a OAB está aqui, também com o intuito de divulgar e de levar informação, né? E também falar um pouco dos benefícios que essa cirurgia traz em relação ao câncer de próstata, o que é que pode ser feito, enfim, vou passar a palavra aqui para os doutores e é com vocês. Bom, olá pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí. Acho que é muito importante a gente estar num espaço como esse, que a gente está numa época do ano aí que é direcionada, né, aos casos urológicos. Aí o Novembro Azul ele serve justamente para causar essa conscientização no público masculino, principalmente, mas a gente sabe que a urologia não está restrita só ao público masculino, né? A gente também atende o público feminino e não é raro a gente ter também tumores nesse público aí, que envolve os tumores do trato geniturinário, né? Seja no homem, seja na mulher, tá certo? Então, hoje a gente vai conversar aí sobre as técnicas cirúrgicas que a gente tem, né? Principalmente aí ver essa questão da cirurgia robótica, que é uma novidade no estado, e passar a palavra aqui para o meu colega Gustavo Mendonça aqui para também fazer as honras. Olá a todos, é uma honra aqui, como o Mauro falou, né? Tá aqui na OAB podendo esclarecer essas dúvidas aí sobre o câncer de próstata, esclarecer dúvidas sobre cirurgia robótica, um tema que ele está entrelaçado aí, a cirurgia robótica especificamente, com a área do direito. Então, ele não se resume somente à questão médica, porque existe uma série de questões em relação ao uso da tecnologia, questões de autorização, acho que a gente consegue fazer uma abordagem bacana. E como o Mauro bem lembrou aqui, né, aproveitando esse gancho que estamos no Novembro Azul, que é um mês em que a Sociedade Brasileira de Urologia utilizou para poder chamar a atenção do homem, para que ele tome conta da própria saúde, né, e a gente... Quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando somente sobre câncer de próstata, mas está falando sobre pressão, glicemia, controle de peso, controle de colesterol. E na hora que a gente vai falar sobre saúde de homem, a gente tem que falar sobre câncer de próstata. Porque a gente está falando do câncer mais comum do homem. A gente está falando de um câncer que ele tem uma incidência aí de entre 65 a 70 mil casos por ano no Brasil, aproximadamente 900 casos por ano em Alagoas e 300 na cidade de Maceió. Então, é uma doença extremamente prevalente, uma doença preocupante que é cercado muito pelo preconceito do tratamento, o preconceito do diagnóstico, né? Na hora que a gente vai fazer o exame digital da próstata, tem esse preconceito. Na hora que, infelizmente, o paciente ele faz esse diagnóstico, ele tem o preconceito do tipo de tratamento, e aí talvez muito uma herança do que foi a cirurgia durante algum tempo, e agora com a tecnologia robótica isso foi minimizado. Então acho que esses são pontos relevantes para a gente comentar hoje aqui. A gente tem que sempre lidar no dia a dia com esses estigmas aí da doença. E a gente tem hoje aqui, eu acho que, salvo engano, 28% das neoplasias malignas em homens vem do câncer de próstata. Sim. Não, isso é verdade. Quando você tira o câncer de pele e vai olhar somente órgãos sólidos, os órgãos viscerais, o câncer de próstata corresponde a 28% a 30%. Se você somar os 4 cânceres que vêm em sequência, em termos de porcentagem, não dá os 28% do câncer de próstata. Então você pega ali reto, pulmão, acho que laringe, os outros, enfim. Você vai somando os 4 que vêm na sequência. Estômago, intestino. Você soma os 4 que vêm em sequência em termos de percentual, não dá o percentual do câncer de próstata. Ele seria o equivalente ali ao câncer de mama na mulher. Então ele tem uma prevalência bem alta, né? Então é um tema extremamente importante para a população. De maneira geral, né, houve, né, nos últimos anos um aumento muito grande dessa campanha para o autoexame da mama, tudo mais. O câncer de próstata, por sua vez, ele pela própria dificuldade anatômica da próstata, você não tem esse recurso. Então, é preciso que o público ele procure especialista mesmo, assim, para fazer esse tipo de avaliação. Porque senão é um câncer que é silencioso, né? A gente acaba deixando perdendo o time mesmo do tratamento se deixar passar. Poderia até evitar o câncer se tivesse cuidado antes.
PSA, salvo engano, não é um dos exames também que pode ajudar? Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala em evitar o câncer de próstata, quando a gente faz a campanha do Novembro Azul, que faz lá, faça seus exames para prevenir câncer de próstata. Essa frase, se for olhar direitinho, ela tem um erro, né? Você não evita câncer de próstata. Quem ia ter, vai ter. O que você evita é o que a gente faz a prevenção, é a chamada da prevenção terciária. Você faz a prevenção da complicação. Então, se o camarada esperar urinar com sangue, se ele esperar ter algum tipo de dor, se ele esperar perda de peso, anemia, essas coisas, possivelmente, e a gente fizer um diagnóstico de câncer de próstata, possivelmente vai ser numa fase que a gente não consegue mais tratar. Reverter, né? Exato, você não consegue mais tratar. Você pode até fazer tratamentos paliativos, mas curativos não. Então, nem por exemplo, cirúrgico? Nem cirúrgico. O tratamento cirúrgico, nesse caso, é o tratamento paliativo. O que é o tratamento paliativo? Você minimizar o desconforto do paciente. Então, se o cara está lá com uma retenção urinária, está sem conseguir urinar, eu consigo abrir a próstata dele para ele urinar sem precisar usar uma sonda. Mas isso não está curando ele da doença. Ele está com a doença ainda. Mas eu estou minimizando ali, diminuindo o sofrimento dele, entendeu? Eu acho que essa campanha é importante porque o brasileiro em si, ele já tem, já não se previne. Nós temos, em todas as áreas, não é só na área da saúde, mas na nossa área também, para procurar um advogado, muitas vezes você já procura quando já tem o estrago, já tem sido feito, você não faz uma prevenção, né? Então, eu acho que campanhas como o Outubro Rosa, principalmente do Novembro Azul, é importante porque a mulher, ela já tem um perfil diferente de fazer esse caráter preventivo em relação à sua saúde. O homem, a gente vê que ainda está mudando esse tipo de pensamento para poder fazer essa prevenção. Eu não sei, eu acho que a realidade de vocês é que quando vocês recebem os pacientes no consultório, vocês podem perceber que às vezes eles estão ali por pressão da própria esposa, da companheira, de alguém, de algum lado feminino que o pressionou. Então, por isso que campanhas como essa, principalmente do Novembro Azul, é importante, porque o homem também precisa se cuidar. E nesse aspecto que você falou, agora é engraçado, o paciente, quando ele vai ao consultório, ele quer ser examinado. Aquela amostra que está no consultório, eu costumo dizer assim, quem vai ao consultório é uma amostra viciada, né? Agora, percentualmente, quantos por cento dos homens vão ao consultório? Essa é a grande pergunta. O que você tem que estimular é o que não está indo. O que vai, de uma certa maneira, ele fala assim, doutor, e o exame do toque? Acontece, é muito comum já perguntar, né? E aí, você vai fazer... Isso, porque quando ele vai ao consultório, ele já está disposto. Cara, já que eu estou indo, vamos fazer um negócio direito. E aí namorou, assim, a história do exame físico associado ao PSA, que você perguntou, Vitor, é porque a gente pode ter em 10 a 20% das vezes um câncer de próstata com PSA normal. Então a gente tem que fazer o toque, naquele toque você percebe o nódulo. 10 a 20% é 1/5 da população pode ter um PSA normal e o diagnóstico passar despercebido. Então, por isso que o exame digital da próstata é fundamental. Eu tive um caso recentemente. Eu tive também. Essa semana. Que operou, fez robótica, que o paciente jovem, ele tinha menos de 50 anos, o PSA normal, um PSA de 2,3, que a gente considera ele anormal acima de 2,5, mas ao toque ele tinha um nódulo. Entendeu? Poderia ter deixado para lá esse caso, mas como ele tinha um nódulo na próstata, foi biopsiado e comprovou que era um câncer de próstata. Então, vocês sempre fazem o PSA e o exame de toque. São complementares. Nem só toque resolve e nem só PSA resolve. O ideal é que você junte essas duas informações e aí você julgue. Na verdade, o PSA é um exame de rastreamento. O exame de rastreamento ele não tem uma sensibilidade para te dar o diagnóstico, entendeu? Ele serve para ter um parâmetro, faz um corte da população. Não, esse aqui vale a pena prosseguir a investigação, esse aqui está descartado. Então, assim, o PSA ele pode oscilar por muita coisa. Tanto é que você tem que ter um cuidado na hora que você vai coletar. Você tem que passar uns dias sem ter relação sexual, sem andar de bicicleta, porque ele pode oscilar. Entendeu? Então a informação do toque ela é fundamental. E além disso, se a gente ainda ficar na dúvida, você pode fazer uma ressonância da próstata. Depois, se for o caso, fazer uma biópsia de próstata e aí prosseguir a investigação. Né? Bem interessante. Vocês utilizam o Watson, a inteligência artificial para... Não, hoje não. Hoje eu acho que a inteligência artificial ela vai chegar forte no campo da cirurgia. Eu diria que é a próxima geração de cirurgia, né? Então a gente teve lá a primeira geração em que a gente abriu o abdômen do paciente,
A gente olhava a partir do que a gente estava vendo. A gente tomava uma decisão e você ia lá com suas mãos ou um instrumento que você segurasse e ia lá e executava um procedimento. Depois surgiu a laparoscopia, que seria a segunda geração de cirurgia. Aquilo ali amplificou minha visão de 5 a 10 vezes. Isso fez com que eu conseguisse enxergar mais coisas e melhorasse minha tomada de decisão. Só que aí a laparoscopia ela me trouxe uma certa limitação de movimento para eu executar algum tipo de procedimento. E aí surgiu a terceira geração de cirurgia, que é a cirurgia robótica, em que ela amplifica a minha visão, ela faz com que eu tome melhores decisões, porque eu estou enxergando melhor, e ela me devolveu uma série de movimentos, até movimentos a mais do que o que minha mão faz, para que eu execute melhor aquelas decisões que eu tomei. Eu acredito, já existe isso em estudos, mas que isso vai vir em larga escala, que vai vir a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não vai, acho que a gente vai demorar muito para isso acontecer, ela fazer um movimento de forma autônoma. Eu acho que isso vai ser Mas ela vai falar assim, ó, vai por aqui que é melhor. E eu, como cirurgião, vou tomar a decisão se eu vou ou se eu não vou. Sim, isso não pode tirar a decisão. Nesse caso, o Watson, ele é um IA específico para diagnóstico. É usado muito lá nos Estados Unidos. Mas ele tem o percentual dele, salvo engano, hoje é de 80% de acerto. Mas... e esses 20 é muita coisa. É muita coisa. Então é como essa cirurgia desse rapaz do PSA, que assim, uma a cada 5 no caso. Então a inteligência artificial não tira a autonomia do médico. Vocês têm que ter a palavra final. Sim. Se a IA disser que deu X, mas se pela sua experiência clínica você já consegue ver que é Y, você não tem que seguir. Ela ajuda, mas também a gente não pode pegar dizer, tem muita gente que endeusa. Isso. Não, é como eu disse, eu tinha conversado antes com vocês, é uma inteligência aumentada, não pode tirar a sua capacidade, sua experiência clínica. Até a percepção, né? Justamente. É aquela história dos carros autônomos, né? Isso. Todo dia tem batida de carro em todo lugar do mundo, né? Mas quando um Tesla bate que estava sendo dirigido de forma autônoma, é notícia. Isso vai acontecer na cirurgia também. Então imagine um procedimento cirúrgico ser executado por um robô que utilize uma inteligência artificial. Por mais que você coloque um algoritmo lá com milhões de cirurgias e milhões de situações em que ele saia daquela situação, baseado num algoritmo, uma falha do robô nessa situação, ela não é tolerada ou aceita como sendo de outra maneira, né? E gira em torno também, no fim das contas, da responsabilidade, né, em cima do procedimento. E aí, uma falha do robô, a quem vai incumbir a quem vai ser atribuída? No algoritmo 100% autônomo. Essa vai ser uma discussão grande entre a área da saúde e a área do direito mesmo. Hoje aqui no Brasil a gente não tem nenhuma lei nem que regulamente. Hoje o que regulamenta a cirurgia... Os entendimentos do CFM. Não tem a 2311, resolução do 2022 do CFM. O robô já existe aqui desde 2008. 2008 já está aqui no Brasil. Mas isso é regulamentação pela Anvisa. Aí tem lá a RDC 751, que regulamenta o que é de alta complexidade. Enfim, tem todo um... Mas isso se refere ao seguinte, Vitor. Quando o robô chegou no Brasil em 2008, ele existia uma certificação que era uma série de treinamentos que você tem que fazer. Nós fizemos isso daí. Sim. Que essa certificação era feita pela empresa que vende o robô. Então, a empresa que fabrica o robô é uma empresa americana, chama Intuitive, e ela é representada aqui no Brasil por uma outra empresa que chama Stratner. E você só consegue comprar o robô através dessa empresa e depois os insumos, que são as pinças que a gente precisa usar nas cirurgias, e essas pinças acabam. Então, a gente tem que ficar renovando isso daí. Então, até 2019, quem certificava o cirurgião era a empresa. E a gente pagava por isso. Pagava caro, inclusive em dólar. Em 2019, houve uma reunião no CFM, encabeçada por um cirurgião geral, o Bonomi, e ele mostrou
Na reunião. no CFM que disse, ó, vamos lá, quem tem que dizer se o camarada pode ou não pode operar no robô são as sociedades. Isso. Quem deve dizer se eu posso ou não posso fazer uma nefrectomia, uma prostatectomia robótica é a SBU, e não a empresa que vende o robô. Sim. Isso. Que é a Sociedade Brasileira de Sim. Urologia. E aí vai para as outras, de oncologia, de tórax e tal. Pega- Então foi isso que essa resolução, ela Foi. Essa, no caso, com essa, veio a do CREMEG. A do começou no CREMEG, Isso, exatamente. Foi o primeiro que foi o Foi o pioneiro. primeiro. Já tá... e eles lá na resolução disseram que quem tinha que treinar são as sociedades. as As sociedades. sociedades que tinha que dar os... Mas não dizia Só que a forma. ninguém estava pronto. Justamente. Foi de uma hora para outra. Foi todo mundo pego de surpresa. Até porque para você treinar uma pessoa, você tem que ter um simulador e você tem que ter um robô no seu hospital. 50, Ou- e no mínimo 50 aulas, né? É. Para vocês ensinarem. Nessa o pessoal. nova resolução tem falando É. sobre isso. Só que lá nos Estados Unidos são 100 aulas, que para você ser, como é que chama? Proctor. Proctor. Tem que ter 100 aulas lá, aqui são 50. E para Não é 100 aulas, é 100 cirurgias. Sem cirurgias. Sem Isso, cirurgias. porque as aulas são 20 Ah, horas. o processo de certificação, ele são várias etapas, né? A gente faz uma prova online, aí é no site da empresa, depois a gente simula durante 40 horas, depois a gente assiste 10 cirurgias, depois a gente faz um serviço que chama in-service, é quando você vai no centro cirúrgico e ligam lá o robô, né? Quer explicar, mano? O InService, basicamente, ele faz um treinamento com a gente no próprio robô, no nosso serviço. Né? Se o seu serviço tem um robô, não, senão você vai para um outro serviço. Então, é feito ali com um manequim, é feito todo o preparo de como é o docking, né? Que é o acoplamento do robô ao paciente. Tá, e também alguns outros cuidados você tem que ter no console, que é o local que o cirurgião está operando Sim. mesmo, manuseio de pinças e tudo mais. Depois do InService, aí você vai fazer a certificação mesmo, que são os centros de certificação, que atualmente no Brasil tem no Hospital Albert Einstein e no IRCAD, tá? Que tem 2 unidades do IRCAD no Brasil, o IRCAD do Rio de Janeiro e o IRCAD de Barretos. Então, isso daí a gente está falando da certificação da Intuitive, mas já tem outros robôs no mercado também. Isso, Mas isso é o do principal que já Da está há Vinci, mais tempo. Porque o pessoal que não conhece é o Leonardo da Vinci, que ele é o mais difundido pelo mundo, que é o Isso. mais utilizado. Foi o primeiro, é o que Isso, está primeiro, mais bem difundido. difundido. Nós estamos falando aqui sobre cirurgia, sobre questão de inteligência artificial, robótica, mas eu queria saber de vocês quais são os benefícios para os pacientes, né? Especificamente falando da urologia, dessa questão do câncer de próstata. Queria que vocês explicassem um pouquinho Excelente. sobre todo o procedimento. Essa é uma sobre o excelente procedimento. pergunta, porque o robô, quando ele foi idealizado lá no início dos anos 2000, lá nos Estados Unidos, a ideia era a cirurgia cardíaca. E aí ele surgiu no boom dos stents, e as cirurgias cardíacas elas deram uma certa reduzida. E depois a gente conseguiu enxergar na próstata o grande benefício do robô, porque ele tem algumas vantagens em relação à cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia que a gente faz pequenas incisões e coloca uma câmera lá, que ele dá pra gente filtro de tremor, visão em 3 dimensões, e ele tem uma excelente capacidade da gente operar em pequenas cavidades. E não tem uma coisa que esteja numa cavidade menor e mais apertada do que a próstata. Ela tá ali na pelve, ali. A pelve, para vocês terem uma ideia, a pelve é um funil. E a Exatamente. próstata, ela tá no ápice fim do desse funil, ela tá lá embaixo. Então a gente tá lidando com um órgão que é uma região muito estreita. E o principal local que a gente vai tentar preservar, que é o que vai causar a queixa do paciente depois, que quais as grandes preocupações do paciente após a cirurgia da próstata? É a impotência sexual e incontinência urinária. O local que a gente vai fazer essa preservação aí, ele tá lá no ápice mesmo desse funil, que é o esfíncter uretral e a inervação que vai ali para a região do pênis e tudo mais. Então, você imagina, se você conseguir ter um acesso desse com a sua própria mão, ou até com uma pinça laparoscópica, que é um bastão reto, isso é muito difícil. O robô, além do que ele falou, ele tem também a capacidade de articulação das pinças. exatamente. E essa articulação faz com que a gente consiga fazer essa preservação da maneira mais adequada. Porque junta a delicadeza, a falta do tremor, a melhor visualização, visão em 3D, a articulação, você consegue preservar, porque toda essa parte de inervação, ela está englobando a próstata como se fosse, sabe
capinha que tem mamão que você vai comprar. Sim. Pronto, é como se fosse aquilo, uma Isso. capinha em volta da próstata. Você tem que sair separando aquilo dali, Muito entendeu? sensível, né? Então, Totalmente. se não for preciso... Então, assim, Exatamente. na próstata, que aí é aquela história que eu lhe falei, né? A cirurgia do câncer de próstata, como ela tinha uma má fama ali na década de 80, 90, todo mundo que operava ficava ou dependente de fralda ou um impotente. Hoje, com a cirurgia robótica, a gente conseguiu minimizar muito isso. É isento? Claro que não. Isento Sim. não é. Mas a melhora foi absurda com o uso dessa tecnologia, a ponto de... Isso aí é uma questão pessoal minha. Hoje eu não recomendo cirurgia com outra técnica que não seja robótica. Eu ia falar isso. A gente encontra, como advogados, né, uma resistência ainda em relação aos planos de saúde de dizer que a cirurgia padrão ouro não é a cirurgia robótica. Então, nós fundamentamos muito bem quando, exatamente pegando esse gancho das suas palavras, em relação à maior precisão, é uma área extremamente sensível. E assim, quando a gente tem pessoas que passam por qualquer tipo de câncer e que consegue ter uma vida normal, é melhor até para a sociedade. Eu digo que uma pessoa curada é uma sociedade curada. Então, se você pode proporcionar uma qualidade de vida, porque existe vida após o câncer, né? Então, se você pode proporcionar uma qualidade de vida excelente, por que não fazer isso pelo paciente? Mas aí eu acho que eu faço cirurgia robótica já há algum tempo e já peguei de tudo, de todo tipo de discussão. Já tive casos de pacientes que judicializaram o convênio em relação a isso. Hoje você não tem um estudo clínico muito robusto que diga que as outras técnicas são inferiores. Os estudos até falam sobre equalidade. E aí tem um outro aspecto em relação ao robô, que aí, quando você começa a fazer, que você começa a conviver com as pessoas que fazem, você vai observando isso, depende do cirurgião que está sentado. Exato. O robô, ele não é Isento. uma mágica. Sim. Isso. E aí você vê, isso acontece. Se o cirurgião não tem experiência com o robô, ele não vai entregar um melhor resultado. Quando ele tem experiência com o robô, ele entrega. Como também tem cirurgiões que fazem cirurgia aberta e são muito bem no resultado deles. Esse cara, ele não está indicando nenhum procedimento errado. Sim. Eu converso isso com meus pacientes. Eu falo, olha, nas minhas mãos eu prefiro fazer robótica. Você vai melhor robótica do que aberta. Agora você pode ir na esquina ali e ter um outro cara que indica que faz melhor aberta. Todos esses aspectos que o Mauro levantou é tudo verdade. É difícil fazer, mas o cara está dizendo que faz. Hoje não está errado você fazer outra técnica. Isso. Porque quando a gente vai judicializar, a gente trabalha em cima de medicina, medicina Baseada em evidências. Exato. Isso daí é o fundamental. Tanto que quando a gente vai judicializar, tem um órgão específico do judiciário que os juízes mandam, porque assim, nem a gente é técnico nessa parte de saúde. Não somos e médicos, nem né? o juiz. Então eles têm um centro responsável lá e eles mandam tudo isso aí. Olha, chega lá os estudos. Tem estudo científico que isso daqui é melhor. Isso é que vai depender. O juiz não precisa ficar vinculado a esse parecer, mas dificilmente vai ser revertido, assim, no futuro, né? Porque, de uma maneira geral, né, a medicina baseada em evidências, que vai ser utilizada justamente para você definir um orçamento, desde a saúde pública até um orçamento no plano de saúde, para determinados casos ela fica muito difícil por conta da variabilidade de cirurgião para cirurgião. Sim. Então, assim, o que é que a gente quer dizer? É o seguinte, quando existe a opinião do expert que fala, não, a cirurgia robótica ela vai tá trazendo o melhor benefício para os meus pacientes, porque dos pacientes que eu operei no último ano 100 pacientes e no ano anterior que eu não fazia robótica eu operei 100. Dos que eu operei esse ano, todos estão continentes e potentes. Uhum. Mas aí a opinião do expert, você não tem ainda um estudo em larga escala, global, uma meta-análise, algo assim, que consiga ainda embasar isso. Pode ser que daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, a gente já tenha isso já melhor estabelecido. Mas falta robustez assim, acadêmica mesmo, entendeu? Para você conseguir... Exato. Na teoria a gente tá iniciando aqui no Brasil, né? Mas eu não falo... Assim, a gente tem grandes cirurgiões hoje aqui. Não, sim. Tem um outro aspecto que eu acho também que é interessante, que esse número não foi falado assim, ó, cirurgia robótica é melhor, vai lá e faz, por causa da questão do monopólio
da empresa que até 2, 3 anos atrás só tinha o Da Vinci. Hoje você tem novos entrantes. Você já pensou um trabalho, alguma informação nesse sentido? O impacto econômico que você iria causar? Por exemplo, se alguém fala assim, ó, robótica é melhor. Os caras falam, beleza, então tudo é robótica agora? Tá bom. Amanhã de manhã tem que ter um robô no HGE, no HU, em todos os hospitais públicos. Você ia criar um problema de ordem mundial. Estados Unidos é tranquilo. Mas, por exemplo, Estados Unidos, 4.000 robôs eles têm hoje. Mais de 4.000 robôs. Brasil, 115. De um negócio que começou em 2008. Então, assim, a tecnologia hoje, pra gente, que a gente compra uma tecnologia em dólar, isso é caro. Então, quando você diz que ele é superior em relação a outra técnica, a outra passou a ser antiética a ser feita. Se ela é melhor, por que eu vou fazer a anterior? Passou a ser antiético aquilo ali. Beleza, só que aí você está criando um segundo problema. Tá, a gente tem que custear isso. Pode ser nefasto, pode ser... Assim, quando a gente fala sobre saúde e a gente coloca custo... Essa discussão sempre é vista com maus olhos, mas elas precisam ser discutidas. Sempre. É tudo gira em torno da sustentabilidade do sistema. Do sistema. Você tem que pensar. Os cuidados que você vai ter com uma tecnologia dessa, assim, será que no SUS a gente tem pessoas preparadas o suficiente para operar? Não, vai ter que preparar. Isso para preparar vai custear também. Para você custear. O pessoal que vai fazer a manutenção, os cuidados, como vai ser no hospital público, quem vai ser a equipe paramédica que vai tomar de conta daquilo lá. Porque você pode ter deixar de ter um cuidado, sei lá, a pessoa pegar um fungo, ou sei lá, uma corrente que passe, ou qualquer coisa assim, qualquer cuidadozinho mínimo que não teve, que não foi observado, até a questão sanitária mesmo, não teve uma questão de biossegurança efetiva, e dá um problema e depois dizer, é a pior coisa do mundo, mas isso não é. E questões também da próprio cuidado com o equipamento, né? Porque imagine, tem um fiozinho lá que liga um componente do robô no outro, que se alguém distraidamente passa um carrinho por cima e aquele fiozinho danifica, é $60 mil. É tudo assim, não tem nada... Então não existe um robô que seja produzido aqui no Brasil. Todos... Não, todos são... Então Para não dizer que não existe, no CPU, né, o Congresso Paulista de Urologia do ano passado, eles mostraram lá um robô que uma empresa nacional desenvolveu para fazer ureterorenilitripsia. Sim. É um robô da Rússia. Não, mas eu falo robô para laparoscopia. Para laparoscopia não existe, mas esse robô em si, ele não tem tanta funcionalidade, assim, foi até uma piadinha, assim, porque... a gente não viu muito o porquê desse robô, entendeu? Na verdade, eles estão tentando desenvolver a tecnologia, mas assim, a gente não tem um preparo tão grande assim para desenvolver tecnologia, porque o Brasil não investe tanto nisso. Se a gente estivesse investindo realmente em tecnologia, provavelmente o Brasil tem muitas cabeças. Assim, na UFAL a gente tem 3 referências nacionais que saíram divulgação há pouco tempo. No Instituto de Física tem 2 falando sobre física quântica, de luz, tal, laser. Tem uma questão também muito forte, que é a questão de patentes, entendeu? Que isso arrebenta. Por exemplo, a gente utiliza um clipe nas cirurgias laparoscópicas, que é um clipe de polímero, que a marca dele é Hemolock, tá? Esse clipe, um clipezinho assim, R$450, tá? É um plástico. Eu olho para aquilo dali e falo, meu Deus, qualquer indústriazinha dessa de produzir saco plástico conseguiria fazer o mesmo clipe. Só que por conta da patente, a gente tem que importar. Aumenta muito o custo da cirurgia, mas por conta da patente e normas sanitárias e tudo mais. Mas é algo assim simples, entendeu? Mas abraço quem faz de monte, que polímero faz de roupa. Exato, mas é isso. E aqui pra gente patentear no Brasil, você bota o negócio aqui, 10 anos para chegar lá, e tanto que o pessoal vai registrar fora, às vezes até alguém daqui do país vai registrar uma patente fora, sei lá, Suíça, em qualquer canto desse, nos Estados Unidos, que é muito mais fácil do que ter o trabalho aqui, morrer e outra pessoa fazer um parecido e passar a sua técnica e você acaba sem poder utilizar, e é complicado demais. E os pacientes, agora voltando para os pacientes, os pacientes, como é que vocês falam em relação ao pós-procedimento cirúrgico?
da cirurgia robótica em comparação à cirurgia aberta? Quais são, assim, esses benefícios também? De uma maneira geral, né, as técnicas menos invasivas vão favorecer o paciente em que a recuperação é mais rápida, tá? Se você parar para pensar, vou fazer uma cirurgia aberta, eu vou danificar a musculatura da parede abdominal dele. Então isso por si só já é um fator limitante para ele. Ele vai demorar mais dias para se recuperar. Às vezes vai precisar de mais dias internado, mais tempo acamado, aumenta o risco de trombose. Mais dor pós-operatória. Dor pós-operatória, o intestino ficar mais lentificado uns dias, que é o que a gente chama de ilho adinâmico, precisar fazer tratamento para o intestino voltar a funcionar. Então isso por si só já é uma coisa que já altera. Mas o que é fundamental, assim, caminhar precocemente, se alimentar, tá? Utilizar as medicações que a gente passar no pós-operatório. Se o paciente tem um risco de trombose, utilizar profilaxia para trombose, meia elástica, tudo isso são cuidados que a gente usa para reduzir a chance de complicações. Tá? Mas quando a gente conversa com o paciente, quando eu no meu consultório particularmente, eu mostro a ele as indicações da cirurgia, e aí falando especificamente de câncer de próstata e câncer de rim, existe um guideline que chama NCCN, e eu mostro aí lá, ó. O seu caso aqui, ele está recomendando que a gente faça uma prostatectomia radical. Ele bota lá, PR, né? Prostatectomia radical. O caso é RP, que é em inglês. E aí eu converso com ele, ó, aqui não está escrito prostatectomia radical robótica, aqui está escrito prostatectomia radical, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Existem cirurgiões que gostam de fazer isso aberto, laparoscópica, e entregam bons resultados. Na minha experiência, comigo, eu entendo que eu entrego os melhores resultados com robótica. Se meu pai tivesse isso aqui, era como eu iria fazer. Já fiz cirurgia aberta. Aliás, ainda faço hoje por conta do que a gente trabalha na Santa Casa. A Santa Casa a gente tem que atender paciente do SUS. E a gente opera a cirurgia do SUS. Então, assim, não estou dizendo que é uma barbeiragem. Sob hipótese nenhuma, acho que a gente opera bem, né? Os resultados são bons também com cirurgia aberta. Mas são melhores ainda com robótica. Mas a gente esbarra na questão de custo e isso aí tem que ser levado em consideração. Para que a gente não crie um problema lá na frente, e aí qual é o problema que eu quero dizer? Na hora que você opera um paciente por uma técnica que a gente sabe que ela do ponto de vista funcional, ela é um pouco inferior. Depois aquele paciente ele fica dependente de fralda, e dependente, às vezes, de ou medicação injetável via oral, ou às vezes a necessidade de uma prótese para que ele volte a ter relação sexual. Então você está criando um problema lá na frente. Então eu tento deixar muito claro isso, olha, a principal indicação é para que a gente não esteja daqui a 2 meses discutindo uma outra coisa aqui, como é que vai melhorar a sua continência, né? Como é que vai melhorar a sua potência. Então, a antecipação de danos, né? Exato. Esse ponto aí da minimização das sequelas, ele é tão importante que assim, não foi nem uma nem 2 vezes que eu já vi pacientes meus daqui falar, doutor, eu prefiro morrer do que eu ficar impotente. Sim. Então, isso assim, para a cultura nordestina, machista, tudo mais, assim, essa questão da masculinidade para muitas pessoas é algo... Agora só uma intervenção aqui. Dentro das duas potenciais sequelas da cirurgia, que é impotência e incontinência, sempre soa que é pior a impotência, mas, na verdade, mas a incontinência ela é muito pior do ponto de vista de perder qualidade de vida. Totalmente. Porque você imagina você ficar utilizando 1, 2, 3 fraldas diariamente, aí vem assadura. Não, meu avô não queria operar justamente por conta disso. E a fala dele foi essa aí. Então... O grande ponto é esse, assim, a gente oferece o que há de melhor, tá, assim... Isso. Aquela coisa que às vezes eu falo para meus pacientes, eu vou lutar contra um exército, eu vou lutar com 38 na mão, ou eu vou com um caça, um tanque, entendeu, uma marinha comigo, é a mesma coisa, eu estou lutando contra o câncer, então eu tenho que usar a maior quantidade de recursos que eu tenho, entendeu, então... Justamente. Porque, assim, primeiro o nosso objetivo principal é tratar o câncer, mas depois eu quero minimizar as sequelas ao paciente. Proporcionar melhor qualidade. A gente não fala só do câncer de próstata. Quando a gente passa por câncer renal, hoje qual é o conceito da cirurgia para o câncer renal? É a cirurgia preservadora de néfrons, tá? Nephron sparing surgery. É você preservar a função renal do paciente após a cirurgia do câncer. Então, a cirurgia robótica também é fundamental, porque você vai conseguir tirar só o tumor. Preservando o rim. Quanto vale o seu rim, né?
Por quê? Porque já se viu que pacientes que fazem nefrectomia radical têm maior chance no futuro de desenvolver doenças cardiovasculares, AVC, infarto. Então, querendo ou não, a gente está falando de uma prevenção. Está tratando a doença, mas também prevenindo qualquer outra doença ou as consequências, né? E toda essa questão em volta do câncer de próstata depois gira em torno também da depressão. Isso. Sim. Porque depois está lá o senhor lá de seus 60 e poucos anos que tinha uma vida ativa, tinha relação com a sua esposa e tudo mais, está usando fralda, está sem ter relação. Você imagina. E isso afeta a companheira também, né? Total. Afeta a família inteira. E nesse aspecto ela é importantíssima. Então eu gosto muito quando na consulta o paciente leva a esposa ou a companheira para que ela participe também das decisões e para que ela entenda o que é que está acontecendo depois. E que não venha a cobrar o parceiro, que isso também, isso tem trabalho sobre isso. O efeito psicológico, você não tem mais desejo de mim. Não é isso. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico que pode acarretar essa sequela. Isso basicamente, o senhor está falando aqui, o consentimento informado é isso. Sim, exatamente. Busca para outras especialidades que eles não têm esse toque de conversar com o paciente, de sentar para explicar. Às vezes é melhor você ter 30 minutos um dia antes da cirurgia, explicar esses pontos e conversar do que ter um problema, dizer na véspera da cirurgia, tá com consentimento viciado, depois dá um problema, aí o médico não me disse isso, não foi assim, tal. E eu acredito... Eu parto da premissa do seguinte: termo de consentimento não é só você ter uma documentação muito bem especificada. Termo de consentimento é você também se fazer entender. É você ter essa documentação, que ela é extremamente importante e é um dos documentos que protegem vocês, né? Junto do prontuário médico também. Mas o paciente precisa... ter entendido, você precisa ter essa comunicação mais assertiva. Eu gostava, a gente tem assim, essa peculiaridade que a gente fez residência no mesmo local. Lá na PUC Campinas, a gente tinha um chefe lá chamado Dr. André Meirelles, que ele sempre falava muito, que era o seguinte: você tem que fazer a papoterapia com o paciente. Tá? Você tem que conversar com o paciente, se fazer claro mesmo. Porque isso muda completamente depois, até a sua relação com a família e tudo mais, entendeu? E também tem estudos que comprovam, né? Eu digo sempre que vocês não são super-heróis. Sim. A gente não pode, a gente tem que educar a sociedade para entender que vocês não são super-heróis. Vocês são seres humanos, como a gente, executando um trabalho, que é um trabalho difícil, que é trabalhar com a vida. Mas nós temos dias e dias. Às vezes pode acontecer, sim, de ter um diagnóstico errado ou uma tomada de decisão que não era uma das melhores, mas por conta de N variedades. Então, quando você tem essa relação de aproximação, a sociedade ainda vê médicos e advogados, especialmente médicos, como algo superior. Então, quando você desce um pouco e você conversa de igual para igual, até se você cometeu um equívoco, se você consegue conversar com o paciente de igual para igual e de pedir desculpa, é comprovado que há uma mínima chance de ele entrar judicialmente contra você. Isso. Porque você consegue estabelecer esse vínculo e consegue ter uma relação afetuosa ali com o paciente e demonstrar que eu sou tão igual quanto você, cometi um erro, mas como é que a gente vai conduzir isso daqui? Isso. Lá nos Estados Unidos, em alguns hospitais, eles têm os comitês de bioética, eles sentam alguns locais, gerenciam o risco. Olha, ocorreu um dano, aí você chama a família, ocorreu um dano, foi assim, e nisso nesses estudos, como a Bárbara falou, é nisso que diminui a judicialização, porque ele entende que aconteceu assim, não foi culpa de vocês. Sim. Ou vocês não geraram a doença, vocês estão lá para tratar a doença da melhor maneira possível, vocês estão se especializando, tanto que vocês estão fazendo cirurgia robótica, que é também, né, que é um dos melhores tipos de procedimentos que a gente tem hoje. Então, assim, vocês estão se atualizando, estudando direito, que é uma obrigação da função, mas vocês não têm como garantir o resultado final. Vocês não são Deus, então você não tem como garantir a vida. Exatamente. Mas o melhor trabalho... aquela coisa assim, eu sempre tento deixar claro para os meus pacientes o seguinte: eu não consigo ter certeza do resultado, nem de como vai ser a sua evolução ao longo dos meses, porque a gente tem que ter uma consciência que todo câncer tem possibilidade recidiva, mas eu vou dar o meu melhor no seu caso.
Entendeu? Assim, eu vou tentar estabelecer o melhor de mim para tentar resolver o seu problema. Depois a gente vai ver como é que vai ser o resultado. Tá? Eu acho que esse é o grande ponto, entendeu? Utilizar todo o nosso conhecimento, a nossa preparação, treinamento, para tentar trazer o melhor resultado. Pronto. Doutores, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu sei que vocês são referência aqui no estado com relação a esse uso dessa nova tecnologia. A gente ainda tem muito para crescer, o Brasil ainda está engateando, a gente tem estados que eu falo, países, como Singapura, que é um polo tecnológico, que eles estão fazendo cirurgia até sem a cirurgia robótica, sem abrir o paciente, só colocando às vezes pela garganta mesmo, pela traqueia, já estão conseguindo operar desse jeito, que é menos invasivo do que fazer um buraquinho aqui na pessoa. Então, vocês continuem esse excelente trabalho. Eu queria agradecer a participação de vocês em nome da Comissão de Direito Médico. Mas aí eu passo a palavra para eles poderem falar, fazer as considerações finais e desde já agradecer a participação. A gente sabe que médico tem uma agenda complicada, né? A gente sabe disso. Então, agradecer bastante a disponibilidade, dizer que a OAB está de portas abertas para os dois, caso queiram, e agradecer especialmente por estar aqui divulgando essa questão do Novembro Azul. Bacana, obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui, poder conversar com um grupo tão seleto de pessoas aqui, né, os advogados aqui de Alagoas. Queria deixar de mensagem aqui, aproveitar o gancho do Novembro Azul, que façam seus exames, que dosem o seu PSA, façam um exame do toque retal, isso não tira a masculinidade de ninguém, salva vidas. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer esses pontos aí. Obrigado. Também gostaria muito de agradecer, tá? Uma honra realmente estar numa instituição tão séria quanto a OAB, estar aqui com o meu amigo Gustavo Mendonça também, que foi um cara que eu tive a oportunidade de acompanhar ele desde a minha época de cirurgia geral, né? Assim, aprendi muito com ele também, hoje estar operando junto com ele é uma honra estar aqui compartilhando nesse podcast. E também enaltecer toda a importância do que é a conscientização. A gente sabe que muito dos problemas que a gente vê no nosso dia a dia, na profissão da medicina, é porque, infelizmente, nossa população não tem tanto conhecimento ainda sobre as doenças. Então, teve dúvida, procure uma ajuda, procure um especialista para você, porque às vezes algo que é pequeno pode se tornar algo muito maior e a gente perdeu o time do que poderia ter sido realizado, tá? Então, procure aí o especialista e a gente está aqui à disposição para o que for necessário, tá certo? Obrigado. É isso, gente. Estamos encerrando mais um Justiça da Saúde aqui, um podcast realizado pela OAB Alagoas. Obrigada.